Boa tarde. O Ciência Sur especial de hoje fala de espiritualidade, experiências fora do corpo e reencarnação. O psicólogo Milton Menezes trabalha com a terapia de vidas passadas. Ele explicou como esta terapia consegue descobrir e tratar problemas de outras existências que atrapalham a vida atual. A gente não usa mais esses métodos de relaxamento, meditação, para poder fazer um acesso a essa lembrança. Quando a gente trabalha com terapia, o nosso acesso a essa lembrança é o próprio sintoma do cliente. O médium Luiz Antônio Gasparetto chamou a atenção no Brasil e no mundo com pinturas recebidas por ele em transe e assinadas por grandes artistas. Formado em psicologia, Gasparetto trabalha como terapeuta e escritor, dando conselhos sobre espiritualidade. O certo e o errado não é o que a moral diz, é o que a nossa natureza nos mostra. A ciência também estuda fenômenos como a reencarnação e a mediunidade. O médico Franklin Santana Santos pesquisa esses temas. Ele falou de vários trabalhos de cientistas que tentam comprovar questões como a vida após a morte e a mediunidade. Há um domínio exclusivo do materialismo dentro da academia, né? E que nega, de uma certa forma, suprime essa outra versão do espiritualismo ou da sobrevivência da vida após a morte. O que a gente quer fazer, olha, vamos olhar de maneira isenta. O jornalista Marco Antônio Coutinho estuda outro fenômeno interessante, as experiências fora do corpo. Segundo ele, com treinamento e paciência, todos podem ter essas experiências. O que prende a gente, o corpo físico, aparentemente, não é nada de cordão de prata, essas coisas. É um tipo de magnetismo. A espiritualidade também conquistou o cinema em 2010. O diretor Wagner de Assis falou do filme Nosso Lar, a história de um médico que desperta após a morte e continua a viver numa cidade no mundo espiritual. Nosso Lar é uma cidade espiritual, uma colônia espiritual que paira perto, acima, na superfície do planeta. O ator Renato Prieto interpretou o médico André Luiz em Nosso Lar. O ator é espírita e contou como foi a preparação dele para fazer o personagem André Luiz no longa. E nesse período eu tinha um prazo de 60 dias, mais ou menos, que eu precisava emagrecer. Eles queriam que fosse de 15 a 20 quilos. Eu cheguei exatamente, eu dou exatamente a conta que foi 17 quilos e 800, e o Wagner fala, eu já arredondei para 800, para 18 quilos. Em 2010, Chico Xavier faria 100 anos. Para marcar a data, o jornalista e escritor Marcel Souto Maior lançou uma nova edição da biografia As Vidas de Chico Xavier. Marcel lembrou as lições de vida e de espiritualidade deixadas pelo médium mineiro. Eu ficava sempre lamentando, puxa, como é que eu não botei essa história no livro? Mas não é possível, às vezes eu folheava, não, isso aqui tá, não tá. Aí agora eu resolvi, no ano do centenário, colocar todas as histórias que eu lamentava não tá na edição original. A religiosidade e a cultura popular inspiraram o primeiro CD solo da cantora Déa Trancoso, Tum Tum Tum. Déa falou do relançamento do álbum que celebra a fé e os costumes do povo do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Abaeté, minha terra tem homem de verdade, minha terra. O psicólogo Milton Menezes faz terapia de vidas passadas. Esse tipo de terapia pretende curar traumas desta e de outras vidas. Milton contou casos muito interessantes que passaram pelo consultório dele. Que essa consciência que sobrevivia ao corpo, ela poderia voltar a habitar o novo corpo, né? Ou seja, poderia, numa sequência evolutiva desse ser espiritual, dessa consciência espiritual, ela poderia então voltar a habitar um novo corpo, desde as etapas do seu desenvolvimento até o parto e aí então um novo ciclo de encarnação. A vida após a morte, ela também fala da sobrevivência dessa consciência, mas não necessariamente com essa... No outro corpo. No outro corpo. Essa é a grande diferença. E na reencarnação, você estuda isso há muitos anos. Muitos anos. E você é terapeuta? Eu sou terapeuta. E as pessoas descobrem, quer dizer, tem um jeito de descobrir o que cada um de nós foi em outra encarnação? Tem. Na verdade, hoje as pesquisas dentro da psicologia transpessoal, elas mostram que em alguns níveis de consciência nosso, nós podemos acessar essas nossas experiências anteriores. Através de uma alteração dessa consciência, quando a gente expande a nossa consciência, nós somos capazes de lembrar de experiências de supostas vidas passadas. A gente fala e isso... a gente expande como? Através de hipnose? Por exemplo, a hipnose, a meditação, ou até, por exemplo, hoje a gente mais modernamente a gente não usa mais esses métodos de relaxamento, meditação, para poder fazer um acesso a essa lembrança.
Quando a gente trabalha com terapia, o nosso acesso a essa lembrança é o próprio sintoma do cliente. Então, imagina que uma pessoa chega com uma dor de cabeça que não tem explicação médica, clínica, para que justificasse aquela dor de cabeça. Então, a concentração na dor de cabeça faz com que a pessoa vá acessando o momento, a situação traumática dessa ou de uma outra vida, onde ela teve aquele tipo de trauma, aquele tipo de carga física que hoje reflete na sua cabeça. Quer dizer, ela não tem nada fisicamente, ela não tem nada clinicamente que justificasse aquela dor de cabeça, mas ela tem uma carga emocional que vem dessa experiência traumática. E muitas vezes acessando uma experiência de vida passada. E aí pode ter sido, sei lá, um acidente. Ou caiu de um precipício, uma pedra que foi esmagou a cabeça, uma tortura na Idade Média. Aí, assim, uma infinidade, cada sintoma tem uma infinidade de possibilidades de situação que pode ter gerado isso. Né? Porque, na verdade, a gente fica meio descrente com vidas passadas, porque tem sempre alguém que foi Cleópatra, rainha. Eu costumo dizer que essa é a grande frustração da minha profissão. Entendeu? Porque e nunca aí apareceu você ninguém fica achando, famoso. então, ninguém foi um operário, ninguém foi uma costureira. Eu costumo dizer que essa é a maior frustração da minha profissão, que nesses 22 anos atuando como terapeuta, nunca apareceu ninguém famoso. Nada. Porque, na verdade, quando a gente busca de fato a terapia, a gente não está preocupado se foi em 1420 ou se foi na Inglaterra medieval, ou se isso terapeuticamente não é relevante. E aí, quando a gente busca nesse sentido, as experiências que aparecem são de camponeses, soldados, prostitutas, o povo simples. E quando aparece alguém mais ou menos famoso, é tipo Coração Valente, aquele filme, né? Os castelos são sujos, os dentes podres, tirando o Mel Gibson, né? O resto, assim, é de uma realidade muito concreta, e isso favorece. Quando aparece alguém muito famoso, você pode estar trabalhando não com uma regressão verdadeira, mas uma distorção do psiquismo da pessoa que se identifica com o personagem principal. Para a gente, termos de terapia, isso também não é importante, que a gente vai focar no que ela precisa mudar e tomar consciência para fazer a mudança e superar a dor ou o sofrimento que ela traz. E você vê casos reais, assim, uma pessoa que tem uma dor de cabeça inexplicável? Eu trabalho com isso há 22 Sim, anos. Sim, mas né? me conta uns casos. Vários, né? Por exemplo, esses de somatização que a gente chama, né? Tecnicamente chama de somatização, é quando há uma dor física e em que clinicamente não há uma comprovação médica que justificasse aquilo. E aí, normalmente, a psiquiatria trata como um problema, um transtorno de somatização. Então, por exemplo, eu tive uma cliente em São Paulo, um caso muito interessante, que ela, na adolescência, ela começou com uma dor de cabeça muito séria, muito forte, e percorreu todas as especialidades, religiões, enfim, na tentativa de tratamento disso. Eu a tratei, ela estava com 42 anos, e aí nós fomos fazer uma regressão sobre essa dor de cabeça. E um fato muito curioso é que ela traz uma marca, que a gente chama de uma marca de nascença, que está associada a uma vida passada, né? Que depois a gente foi verificar isso. Ela trazia uma diferença da pupila dos olhos dela, onde uma pupila de um dos olhos ela era mais distendida, era mais alongada do que a outra, como se fosse um defeito. Numa das regressões que a gente fez sobre essa dor de cabeça, ela vai se identificar então como uma jovem dotada de poderes paranormais, né, de algum tipo de paranormalidade na Idade Média, e fazendo curas. E aí, então, ela é perseguida pela igreja, forçada e exigida para que ela abjurasse aqueles dons, e ela diz que não tem como negar que ela conseguia curar, enfim. E aí, com isso, a forma de tortura dela foi uma perfuração num dos olhos com um crucifixo de prata ou de ferro, alguma coisa assim. E o momento mais traumático é justamente quando ela é ferida naquele olho que trazia a diferença na vida atual da pupila. Então, além da gente ter a experiência, a partir dessa regressão, ela deixa de ter totalmente aquela dor de cabeça que ela tomava desde a adolescência. Investigando melhor, na adolescência ela começou a ter fenômenos paranormais, ela começou a ver espíritos, ela começou a ter impressões, premonições. Então, a gente acredita que essa percepção dela na vida atual disparou a lembrança daquele trauma de vida passada. Mas o mais interessante era a marca, né, do olho que estava associada exatamente àquele trauma. Né? Esses são alguns indícios, né, algumas evidências, inclusive no nosso trabalho, associada à hipótese da reencarnação. Então, ela, a partir dessa regressão, ela deixa de ter essa dor de cabeça que acompanhava desde a adolescência. Né? E você já fez alguma coisa desse tipo em você? Já. Quando eu comecei a estudar isso, eu fui primeiro me submeter para saber assim, como é que é essa história, né? Eu sempre fui buscar pesquisar isso, não pela crença. Quando você perguntou da crença da reencarnação, eu queria dizer assim, não é uma questão de crença, é uma questão de você buscar evidências e dentro da ciência aquilo que existe hoje, que coloca para a gente, como profissional e como cientista dessa área, evidências de que isso pode ser um fenômeno natural, né? Então, nessa época, eu fui me submeter a esse processo, né? Ou seja, passar pela experiência regressiva em função de algumas questões que eu tinha, mas principalmente para poder depois começar a formação nessa área, né? Então, eu mesmo já passei pelo processo de alguns anos atrás.
Milton, você era cético, não, antes? Não, eu fiz um percurso interessante porque eu fui buscar essa questão da regressão pela procura pessoal da realidade espiritual. Então, eu comecei a buscar isso dentro da ciência, então eu fui estudar psicologia por conta de... Normalmente as pessoas fazem o contrário, estudam psicologia e depois vai buscar a espiritualidade. Eu fiz ao contrário, eu comecei a estudar a espiritualidade, como é que ela tangenciava os fenômenos humanos, sociais, a reencarnação, e comecei a estudar isso como autodidata, e aí depois eu fui fazer psicologia, e aí eu fui começar a estudar isso profissionalmente, e aí dentro da ciência, né? Aqui na minha ficha diz que quando você leu Allan Kardec. Isso, foi quando dessa busca pessoal, né? Eu fui pelo budismo, fui para algumas práticas esotéricas, para o espiritualismo, e aí quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu comecei a ver no Livro dos Espíritos de Kardec um modelo de homem, uma visão de homem, de composição de homem, de funcionamento do psiquismo, que eu achei muito coerente. Então, a partir daí é que eu comecei, então, a buscar um modelo e a estudar um modelo de psiquismo que pudesse ajudar a explicar os fenômenos que eu observava na minha observação como profissional, né? Essa questão, principalmente do comportamento, das psicopatologias, da depressão, isso começou a se colocar como um universo muito interessante, onde essa possibilidade de trazermos experiências do passado, resultando hoje em alguns desses distúrbios emocionais e psicológicos que a gente hoje ainda tem como um grande desafio na ciência tradicional. Então, esse que foi essa intermediação, né, entre aquilo que falava no espiritismo, dentro de uma visão mais religiosa, no Brasil principalmente, a gente estava falando isso há pouco, mas principalmente naquilo que essa observação do espiritismo trazia de uma visão de um homem que poderia trazer uma contribuição muito grande para a ciência, para a psicologia e para a medicina. Esse foi o grande, um grande impacto que teve no meu processo profissional e de vida de pessoal, né? Porque isso a gente acaba... E quanto tempo leva uma terapia de vidas passadas? Depende. Depende. Quantas vidas você viveu? Não, até porque isso é uma incógnita, né? Porque a gente não tem como provar que aquilo que a pessoa está acessando seja de fato uma vida passada. A gente não tinha cartório na época, não tinha como trazer, né, a certidão de óbito, enfim. Depende da complexidade do problema. Alguns problemas, por exemplo, esse de somatização, como eu falei, você pode, por exemplo, numa sessão, 2 sessões, uma dor de cabeça forte, um problema de pele, né? Eu já tive problema tratando pessoas com tipo marcas de queimadura nas pernas e com 2 sessões aquelas marcas sumirem, porque estava associada a 2 mortes por fogo, né? Uma fogueira e outra. E assim, o sintoma físico assumia em 2 sessões. Mas quando você começa a pegar uma psicopatologia, como uma depressão, um transtorno de pânico, como eu fiz uma pesquisa no início de 2000, na década de 2000, sobre pânico, então aí você vai ter um processo bem mais longo. Porque aí não basta só, e essa que é a grande questão, não basta só você lembrar da vida passada. A questão é o que a pessoa vem repetindo ao longo das suas vidas passadas para, nesse momento, nessa vida, ela está repetindo aquele padrão ou está causando aquele tipo de transtorno. E isso nem sempre é tão simples. Tem muitas pessoas que fazer regressão é muito fácil. Fazer terapia com a regressão já não é tão fácil. Porque exige um tipo de compreensão de como o funcionamento do psiquismo, de forma a você, trazendo aquela experiência e a pessoa reviver aquilo, de fato aquilo se reverter num processo de mudança e de cura para ela. E aí não basta apenas ela se livrar do sintoma físico, que é também relativamente simples. Então essa pessoa, por exemplo, da dor de cabeça, a questão é, se ela teve várias vidas, por que ela estava identificada com aquela vida que ela morreu assim, não com uma outra? Porque normalmente não é o trauma físico, é alguma coisa do padrão de comportamento que ela vem repetindo que agora começa a ficar como se fosse um paradoxo na consciência dela. É como se ela começasse a precisar mudar alguma coisa na forma dela ver a vida e ela não faz essa mudança. Então, esse tipo de incoerência é que acaba trazendo os transtornos, os traumas, essas cargas de vida passada. Como então, se tivesse um imã, né? É como se fosse naturalmente é como se fossem bolhas de uma piscina, né? Que conforme você vai acessando o nível de consciência, essas bolhas vão vindo à tona como forma de quase como uma exigência da própria consciência de adquirir um novo patamar de equilíbrio e de compreensão. Eu costumo dizer que esse é que é o desafio, o sentido do sofrimento, né? Eu escrevi um livro até sobre isso, chamado O Sentido do Sofrimento. Me parece que, pela minha experiência na observação, que o sofrimento ele surge exatamente como algo que desafia uma transformação da consciência do indivíduo para um outro patamar, para um outro nível de compreensão sobre a vida. Enquanto a gente reluta em fazer isso, esse tipo de conflito acaba trazendo. Então, essa cliente, por exemplo, da dor de cabeça, quer dizer, o importante não era só tirar a dor de cabeça dela, porque não sou eu que tiro a dor de cabeça, não sou eu que faço a terapia. A gente auxilia para que a pessoa possa encontrar quais são os nós, né, aquilo que ela precisa mudar para poder superar aquele tipo de transtorno, seja ele emocional, físico, etc. Então, aí sim, aí você tem uma dificuldade em relação a precisar o número de sessões.
Então, pode ser que por conta de um sintoma, em 2, 3, 4 sessões, essa pessoa fique boa da dor de cabeça. Mas se ela quer entender o motivo disso, aí você talvez precise... Leva mais tempo. Porque senão acaba acontecendo uma coisa, ela deslocar a dor de cabeça e daqui a um ano ela está com um processo de ansiedade, porque, de fato, ela não fez a transformação necessária. Luiz Antônio Gasparetto começou a lidar com espiritualidade muito cedo. Aos 13 anos, já sentiu os sintomas da mediunidade. Mais tarde, passou a pintar quadros em transe, que foram assinados por grandes pintores, como Renoir e Van Gogh. Hoje, Gasparetto também fala de espiritualidade como escritor e como terapeuta. Como é ser um médium multimídia? Não é porque você faz TV, você faz livros, você escreve para jornais e você assume essa mediunidade. Claro, porque eu acho que acima de tudo eu gosto da comunicação, gosto do contato, né? Sei lá, eu acho que também já faz parte do fato de você ser médium, né? Você já fica no meio, você já é um canal de falar, você é um canal de trazer mensagem, você é um canal de cura, o que você puder fazer. Como é que essa mediunidade se manifestou em você pela primeira vez? Olha, isso começou muito cedo, né? Mas de uma maneira muito evidente, aos 13 anos de idade, eu comecei a ter uma série de sintomas característicos. Mas eu tinha a sorte de ter uma família de espíritas kardecistas. Minha mãe logo reconheceu que os sintomas não eram de nenhum problema psicológico, mas que eram os problemas de hipersensibilidade. Porque as então, pessoas eles me que orientaram. não têm uma família assim devem sofrer com isso. Porque se você... Imagina você 10 vezes mais sensível do que você é. Sentir a energia das pessoas, sentir os pensamentos das pessoas, sentir o astral dos lugares, sentir pessoas que não são vivas, sentir uma série de fenômenos. E isso acontece com você misturado com as coisas daqui. E você entra num ambiente e aquilo te faz mal. Olha, você começa a se sentir mal. Logicamente, eu tenho 48 eu falo anos. Assim, um sintoma físico que na verdade não existe. A energia não existe, local. Né? Por nós Sim, que mas temos ele é gerado pela energia. É isso. Nós temos uma convenção que o mundo sólido é o mundo sólido, não existe. A realidade não é múltipla, a realidade é múltipla. O mundo astral é aqui, quer dizer, quando você fala de astral, a gente podia falar também de bioenergético. Aqui tem energias, eles aqui, então todo mundo está com energia. Quer dizer, para uma pessoa hipersensível, tudo isso é mensagem que você recebe constantemente do ambiente. Nosso campo sensorial, ele pode estar mais restrito aqui aos 5 sentidos, ou ele pode se expandir. Porque ele se expande. Você, por exemplo, quando não quer sentir alguma coisa, você sabe ficar gelada, né? Você sabe ficar dura, você sabe comprimir a sua sensibilidade para você ficar fria. Não é isso? Ou você pode expandir essa sensibilidade até onde ela naturalmente vá, que pode ser aqui, pode ser muito grande, e você tem a experiência de acordo com a extensão desse campo. Porque a sensibilidade é um campo onde acontece, onde lê as energias de todo tipo. Então tem que ser um trabalho grande, independente da mediunidade, ajudar as pessoas a voltarem para si, enxergar com seus próprios olhos, sentir com seus próprios sentidos, identificar as coisas por si. O certo e o errado não é o que a moral diz, é o que a nossa natureza nos mostra. E essa coisa de querer ajudar os outros também. Né? Você vai aprendendo sobre o processo de um mundo desconhecido, que é o mundo interior. O mundo desconhecido, porque as pessoas pensam, elas não vivem, né? Elas pensam, elas não estão sentindo, elas estão pensando. Elas não estão no corpo encaixada, sentindo as coisas. Então elas não percebem que elas dirigem a vida delas de maneira até que contra a sua própria natureza e adoece e cria situações terríveis para si. Quando você começa a trazer a pessoa de volta e ela começa a se rever, começa a ver as coisas com seus próprios olhos, começa a mudar os seus padrões, começa a mudar o seu gosto de vida. Você traz as pessoas de volta apenas conversando? Olha, existem vários trabalhos que a gente faz. Primeiro a gente precisa mexer um pouco na cabeça, porque precisa preparar a cabeça, porque a cabeça controla tudo, obcecadamente. E ela já aprendeu que ela tem medo de sentir. Então, depois que ela vai, né, soltando um pouco, a gente vai investigando, mergulhando, entrando, Mas sentindo, num tipo de terapia? Hã? Num tipo de terapia? É. Porque tudo que é educação é terapia. Na verdade, é isso. O que os terapeutas estão fazendo é tentando dar uma forma de educação, uma forma de orientação para a pessoa, né, porque ela não tem essa maturidade. Então, eu compreendi bem cedo que o meu trabalho não era ficar só no consultório, não era isso, era educar. A gente está muito impregnado dessa coisa cultural.
Tá, porque existe um aspecto importante. Do aprendizado. Que se você mudar, muda tudo. O quê? Que você está dando muito poder para o mundo e muito pouco para você. Quando você consegue fazer um pouco dessa inversão, minha filha, você se enche de si. E as coisas mudam. Não é que você despreza as pessoas, ou que você... Não, é que você muda. Elas não são mais o que era. O mundo não é mais o que era. É como se as coisas se rearranjassem nos espaços. Claro. E isso, eu gostei que você falou. Nós somos um grande espaço com vários locais. Eu gosto muito de explorar com o pessoal que vai nos meus cursos, explorar locais interiores. E quando você chega nesses locais que você tem todo o poder, não tem lá em cima, não tem Deus, não tem ninguém com poder, só tem você. Menina, você é outra. Dali você tem outras capacidades. É incrível como, conforme o espaço que você está interior, você ganha inteligências, você ganha habilidades que estavam bloqueadas, você ganha tantas sensações que você não tinha. Nós fomos condicionados, ficados naquele espaço, montamos aquele espaço e nos identificamos com ele. Isso aqui é eu. Isso aqui é a Leda, ó. Sou eu. E você fica ali. Se eu te começar a mostrar que tem uma porção de espaço aí que você pode andar, zanzar a beça, e que dentro desses espaços você tem outra perspectiva, outra sensação, outras coisas em você que aparecem que você nem mais sabia que existia, você vai se fascinar. Quantos livros você tem? Eu, 22. É livro, hein? Eu gosto muito. Você escreve ou você psicografa? Não, eu escrevo. Mas eu vou confessar para você que antigamente eu tinha uma coisa que era tentar definir quem sou eu, como sou eu, quem não é eu, o que não é eu. Mas aí eu percebi que não dá. Eu já nem sei mais quem eu vou. Eu tenho uma coisa, eu vou, eu faço. Agora, querer definir claramente que eu não estou numa influência ou que eu não estou com coisa, já que eu tenho uma turma comigo imensa de gente trabalhando, de espíritos trabalhando, entendeu? Provavelmente tem palpite de muita gente. O que importa é o conteúdo, afinal de contas, né? Se tem um conteúdo que possa, por exemplo, como esse meu último livro, Revelações da Luz e das Sombras, que é um trabalho que eu fiz com o Lúcio, e que eu fiz um trabalho de profundo com o plano espiritual. E eles começaram a trazer para mim toda uma maneira nova de ver o ser humano, ver a constituição interna do espírito, como é que é o espírito, como é que é feito os dons, como é que se encadeia a estrutura básica e como trabalhar com isso. E os dons da nossa essência espiritual, elas têm dons de luz e dons de sombra. Luz porque são consciência, outro é inconsciente, corpo, matéria. E começou a mostrar como eles fazem lá. Como eles veem o ser humano, como eles ajudam. Quem é Lúcio? Lúcio é um dos meus alunos que está comigo e uma pessoa que, né, grava tudo, depois ele tira para mim, ele estuda comigo, ele começou a fazer o livro e eu comecei a fazer com ele. Como é que eu vou dizer? Você é kardecista? Não. Então, não é kardecista? Não. Mas você não é do candomblé, eu tive a formação no kardecismo. Depois eu fui vendo que eu não concordava com uma série de ideias e não concordava com o movimento em si. E como psicólogo também não concordava com muita coisa, né? Existe uma questão muito preconceituosa, muito materialista na psicologia que não me agrada. O homem é muito mais do que eles tentam resumir. Então, o que eu fiz? Aí eu te falei, sabe de uma coisa, eu não vou fazer nada com ninguém, não preciso de ninguém. Eu vou ser espiritualista independente. Pronto. Porque o povo quer um rótulo, né? Então eu inventei esse. Espiritualista, mas eu tenho certeza que você é uma também. Por quê? O espiritualista independente é aquela pessoa que tem uma espiritualidade, tem um fundo, tem uma coisa, mas que pegou um pouco daqui, pegou um pouco dali, leu, né? Filosofou, conheceu e juntou. E tem lá a sua visão de mundo, de coisa, de vida. E é independente. Mesmo que se interesse pelo catolicismo, se interesse por isso, se interesse por aquilo, se interesse por qualquer coisa que te traga alguma coisa que você está procurando. Entendeu? Você é uma espiritualista independente. Mas a sua espinha dorsal, quer dizer, a sua crença maior é de que você é capaz, que o ser humano, que a pessoa, é capaz de prestar atenção nela e a partir dela se colocar melhor no mundo, é isso? Eu acho que todo o poder da sua vida está nas suas mãos, inclusive do seu destino. Não tem ninguém
E nada no universo escolhendo por você. E o Revelação da Luz e das Sombras são seus pensamentos, a sua defesa, as São as teses que você mas isso defende. foi feito com meus amigos espirituais, com os espíritos também, porque eles vieram me ensinando e eu ia então, íamos tomando nota e colocando de uma maneira bacana. Então é uma visão de como, de uma maneira muito simples e muito linda, como se estrutura a nossa vida e como a gente lida com os nossos dons. É muito interessante. Entendeu? Então, nós fazemos esse trabalho, resume tudo isso que eu estou fazendo agora. Uma nova abordagem da situação humana e uma nova maneira de é lidar com ousada essa abordagem, né? Porque eu abri aqui numa página que diz assim, todo o poder do universo está em mim. Isso. Nada e ninguém tem poder sobre mim. Até aí, nada no mundo vale mais do que eu. O casamento não vale mais do que eu. Aí começa a complicar. Meus filhos não valem mais do que eu. Meus pais não valem mais do que eu. Meu trabalho não vale mais do que eu. Não vale. Isso não quer dizer que não tem um valor para você. Mas ele tem um valor por quê? Porque você tem um sentimento. O seu sentimento vale. Não é o sentimento deles. É o meu amor pelo meu filho que vale. E às vezes não é nem o filho, porque o filho pode estar numa situação horrorosa, péssima, chata. Mas você está com o teu sentimento. Você é o teu sentimento. Você não tem um filho. Você tem o sentimento por ele. É o que as pessoas fazem muita confusão, né? Ah, o meu filho. Aí meu filho tem que melhorar para mim não ficar doido e não ficar ruim. Não, meu filho não tem que melhorar para mim não ficar ruim. Se eu tô ruim é porque eu tenho minha cabeça ruim. É nisso que eu quero dizer. Eu tenho que melhorar porque esse menino já não tá bom, pô, ainda vou somar com a minha aflição, que é o que as mães fazem. Então, não, as coisas no seu lugar. Eu tenho o meu amor por ele, mas eu não tenho ele. Ele é do mundo, ele é dele. E ele vai decidir por ele. Então, o que as pessoas não têm não é posse de si, elas têm a ilusão da posse do mundo, dos outros e das coisas, mas não tem de si. E isso é justamente o que eu quero dizer. Essa é a tese. E um dedinho de prosa, por exemplo, é psicografar? Esse daqui é um trabalho interessante, porque esse aqui é o trabalho de um guia meu, né, um amigo desencarnado, Calunga. E aí está justamente as mensagens que ele dá através de mim, conversando, falando, fazendo uma série de trabalhos. É um grande terapeuta, é uma figura incrivelmente doce e inteligente, que eu aprendo muito com ele, e aí nós compilamos as mensagens dele, né? Já tem 4 livros dele. E como é que você chega na mensagem dele? Como é que a mensagem dele chega a você? Ele chega em mim. Você escuta? Um segundo. Você escuta? Eu escuto, mas eu sinto tudo em mim. Por exemplo, eu não sei se a ideia é muito boa. É como que você faz um personagem no teatro, por exemplo. Você, né, a gente fala de incorporar. Só que eu não tenho plano, não tenho poder nenhum. Então, vem. Então eu sinto aquela força e já começo a me sentir como se fosse ele, embora tenha plena consciência, porque eu fico em estado de hiperconsciência. E aquilo vem, aí começa a vir os pensamentos dele, os sentimentos dele, e é uma questão de você deixar. E aí ele está se manifestando. E vem assim em qualquer situação? E às vezes ele nem incorpora, assim, ele só manda o pensamento, Você entendeu? pode estar jantando num restaurante, daí você... Não, isso não, porque eu tenho educação. Eu acho que essas coisas têm hora, têm lugar. Às vezes ele pode falar alguma coisa, mas geralmente eles não se envolvem assim tanto com a sua vida, porque às vezes você tem que resolver sua vida, você tem que viver sua vida. O que a gente tem em conjunto, no que a gente resolve fazer porque a gente é amigo, tá? Tudo bem, a gente vai fazer e vai ter a nossa hora. Agora, você tá na tua vida, eu tô na minha, né? Quer dizer, né? De vez em quando no celular, né? A gente pode se conversar, mas nada mais que uma amizade, é só uma amizade. Essa pintura mediúnica com Gaspareto é essa que eu falei na abertura do Isso programa. mesmo. Esse é um vídeo que eu fiz recentemente, de um trabalho que eu fiz, e as pessoas gostam muito, e então eu passei para DVD. O artista é identificado? O nome? Todos eles assinam. Eu tenho trabalhos muito bonitos de estudos das assinaturas deles, feito por especialistas, e eles ficaram impressionados de ver que não só, por exemplo, Renoir se identificam com o que ele fazia, como houve as transformações da assinatura que normalmente há enquanto a pessoa continua vivendo. É impressionante, isso na França, na sociedade francesa. E você... Eles queriam mostrar que eles estão vivos, gente. Que E sobre o futuro das pessoas você também vê e ouve? Graças a Deus, não. Não. Graças a Deus, não. Tem coisas que... Você não foi aquela criancinha que sem querer falava uma interessa. coisa assim pra alguém e acontecia depois não? Não, olha, você sabe o que é, querida? A sensibilidade, ela vai onde está a personalidade. Quem é muito ansioso vive querendo saber o futuro, então acaba entrando no futuro dos outros. Quem é paradão...
Se você fosse hipersensível e curioso, por exemplo, você saberia? Isso. Ah, tá. Porque ela dirige conforme tua personalidade, teus hábitos de personalidade. Como eu não sou ansioso... O que você é? Eu, como você não não é sou ansioso, não é nervoso. e não pego... Não, eu sou ativo, eu sou hiperativo. Mas eu não sou mais ansioso, porque eu curei completamente minha ansiedade. E também não me apego ao passado. O passado não existe para mim. Aí você tem até... aqui tem um curso de 4 aulas. 4 aulas, caminhando na As pessoas gostam muito de... Todos os cursos que eu dou, elas gostam de fita, elas gostam de entender, porque elas querem ouvirem de novo, elas querem rever os conceitos. Então eu gravo e ponho à disposição delas para elas poderem... E aqui é prosperidade profissional em relação a dinheiro, esse sucesso, daqui, carreira, esse daqui é escrevido para trabalho. brasileiro, né? Que Isso é uma coisa bem escrevido pro diferente, porque brasileiro? eu morei muito tempo nos Estados Unidos e percebi como eles se relacionam com o dinheiro, como eles se relacionam com a vida, como eles se relacionam com a prosperidade, as crenças deles, as forças deles. Eu gostei daquilo, né? Gosto do resultado que eles têm. Aí comparava com os valores da minha terra, com o modo de pensar e as dificuldades que a gente tem, porque a gente tem um certo modo de pensar. Então eu vim para cá e falei assim, não, gente, eu vou começar a ensinar. Não só eu aprendi, porque eu sou uma pessoa próspera, mas eu quero ensinar, porque eu acho que não aprendemos que as coisas funcionam. Se você é o autor do seu destino, o que você crê é fundamental a direcionar suas forças realizadoras, mudar isso, questionar isso, vai ser de grande valia. Então eu acabei me tornando meio que um especialista de prosperidade e aconselhar e dar cursos para ver por que a tua coisa não está indo, né? O que você segura, não é isso? E assim Como vai, é, e assim quando vai. classificam você na livraria, classificam onde? Em autoajuda? Ah, é complicado, né, para eles. Às vezes vai autoajuda, às vezes vai espiritual, às vezes metem no esotérico. Entendeu? Complica um pouco. Tô meio fora dos rótulos, né? Mas aí você pega vários votos. Deviam ter lá espiritualista independente, aí caberia bastante coisa. No próximo bloco, as pesquisas da ciência sobre vida após a morte e um jornalista que estuda as experiências fora do corpo. Você pode ver a seguir, já já. A ciência também tenta explicar a espiritualidade. O médico Franklin Santana Santos organizou um simpósio que reuniu pesquisadores de várias partes do mundo, médicos e cientistas que estudam experiências de quase morte, casos de reencarnação e a mediunidade. Franklin falou dessas pesquisas aqui no nosso programa. A pergunta sempre é, a mente é produto do cérebro ou o cérebro é produto da mente? Quem é que veio primeiro, digamos assim, o ovo ou a galinha, né? Então, é isso que a gente quer tentar responder, porque no meio acadêmico, a proposta que vigora, ou que tem mais influência é a mente é um produto do cérebro, ou seja, o cérebro, você, por exemplo, pensa porque o seu neurônio produziu acetilcolina, dopamina, que é um neurotransmissor, o outro recebeu isso gerou uma informação e você produziu, então, o seu raciocínio, sua emoção, o seu sentimento. E o que a gente quer trazer é, existem outras hipóteses que dizem que isso é falso, não necessariamente que isso aqui é produzido, quer dizer, que o cérebro não seja resultado, na verdade, a mente não seja resultado do cérebro. Que a Seria resultado de quê? Seria resultado, então, de uma consciência extrafísica, ou que a gente chama de alma, de espírito, enfim, uma coisa que não está necessariamente orgânica, quer dizer, é algo extrafísico que então impregna ou então comanda, digamos assim, esses neurônios. Então, a hipótese é, vamos trabalhar de que forma, de que maneira a gente falseia esse princípio, por exemplo, de que a mente é produto do cérebro. Porque aí você traz experiências, então, por exemplo, ele falou vidas passadas, suponhamos que tem experiência quase morte. Experiência quase morte, por exemplo, é uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, né, e durante a parada cardiorrespiratória, que teoricamente o cérebro está parado, não tem fluxo sanguíneo, portanto, você não deveria ter pensamentos, raciocinar, sentir, nada. E o que acontece é que uma porcentagem dessas pessoas que têm parada cardiorrespiratória, elas falam, olha, durante a parada cardiorrespiratória, a Leda estava conversando com o médico e ela disse isso, isso, isso. Né? Então, assim, como é que... Isso é real? Isso é real, relatado por várias pessoas, vários pesquisadores. Então, é uma evidência de um fenômeno que falseia a princípio materialista, dizendo que
a mente, então, ela seria produto do cérebro. Tem uma experiência e um projeto muito interessante que eles estão fazendo na Inglaterra, multicêntrico, na verdade, com várias cidades e vários hospitais do mundo. O que eles fizeram para tentar evidenciar que isso realmente é verdadeiro e não ficar uma coisa anedota, porque você teve uma experiência única ou um paciente relatou. Então, eles falaram assim, olha, vamos colocar uma televisão para cima, né? Uma televisão, imagina, uma televisão em cada quarto, em cada sala do centro cirúrgico, em cada lugar desse hospital, teria uma televisão rodando um filme 24 horas, ou vários filmes, né? Onde eu sei exatamente, por exemplo, às 4h15 eu sei exatamente o que está passando naquele momento, tal cena do filme. Então, se, por exemplo, se nenhum dos lugares do hospital ocorreu uma parada cardiorrespiratória e a pessoa descrever uma experiência quase morte, porque nem todo mundo que tem uma parada cardiorrespiratória tem experiência quase morte. É uma porcentagem. Mas digamos que seja verdadeiro. Em geral, essas pessoas relatam que elas saem do corpo, elas ficam de cima, olhando o procedimento, descrevendo o que está acontecendo no ambiente. Então, se esse filme está passando para cima, né, obviamente ninguém vai estar lá no teto para conseguir enxergar, ninguém consegue ver o que está em cima do teto. Então, se ela descreve, olha, naquele momento que eu tive a parada cardiorrespiratória, eu vi a cena que estava passando no filme. A cena era essa, a pessoa estava dizendo tal diálogo. Obviamente que a pessoa não teria como acessar essa informação, uma vez que ela estava, primeiro, em parada cardiorrespiratória, sem fluxo sanguíneo cerebral, ela não saberia dessas informações. E a TV estava virada para cima. E a TV estava para cima. E, portanto, se ela é capaz de escrever, eu falseio o princípio dizendo que, olha, a mente, como que ela acessou essa informação? E alguma vez você já viu isso? Eu nunca vi a experiência. Então, por isso que, assim, existem relatos... Mas as pessoas já descreveram para você? Já descreveram várias experiências nesse sentido. Isso não é uma coisa assim, anedota, no sentido de um caso ou 2 casos. Existem revisões de literatura com muitos casos. Todas as experiências que lesam o corpo repercutem, digamos assim, no espírito, ou na alma, ou na consciência. Quer dizer, o fato do corpo ter lesões ou passar por experiências, necessariamente, não cria ou não resulta na influência na alma. Quer dizer, a alma recebe esse impacto, porque quem sente, quem pensa teoricamente do ponto de vista da teoria espiritualista é a alma. O corpo é um instrumento que a alma usa, é como se fosse uma camisa. Quer dizer, na verdade, se você rasgou a camisa, tudo bem, eu sei que rasgou a camisa, mas não é a camisa que está me dando a sensação de que está rasgada ou que o frio está entrando, né, no meu corpo, por exemplo. Então, essa é a sensação. E outra coisa interessante nessa discussão de mente e cérebro é que, assim, as pessoas procuram uma prova cabal, definitiva, de que vai agora provar o espírito. Não existe, como também não existe nenhuma prova cabal de que vai ter Deus ou que a matéria é quem está regendo as coisas. Existe uma somatória de evidências ou de fenômenos que facilitam o entendimento dessa hipótese de trabalho. Então, por exemplo, além da questão da experiência quase-morte, nós temos fenômenos propriamente ditos mediúnicos. Quer dizer, se a experiência, se a mente é extrafísica, e se eu digo, olha, existem evidências de que a sua personalidade leda está aqui do lado de fora, digamos assim, já morreu, né? Então, quer dizer, não é o corpo. E você dá evidências de que só Leda sabia determinadas informações, ou só Leda sabia construir isso, eu estou dizendo que, olha, então existe alguma informação aqui que não é física, que essa informação é extrafísica. Então, essa é uma outras mecanismos de trabalho. E a mediunidade ela é muito cheia e muito rica, porque existe, por exemplo, habilidades de comunicação, psicografia é uma delas e é uma das mais interessantes, a psicopictografia, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um médium muito famoso de pintura mediúnica, ou seja, é uma pessoa que teoricamente recebe o espírito, né, de um pintor e ele pinta com habilidades que ele teoricamente não teria. Quer dizer, como é que ele consegue desenvolver uma pintura, pintar um Picasso ou um Renoir em 5 ou 10 minutos, que é o Florencio Anton, né? Então, como é que essa habilidade que ele não desenvolveu, ele consegue expressar? Uma das teorias é a questão mediúnica, que teoricamente poderia explicar esse fenômeno. Muita gente acredita que é possível comprovar a existência do mundo espiritual através de experiências fora do corpo ou de viagens astrais. Nós falamos sobre isso com o jornalista Marco Antônio Coutinho. Ele estuda essas experiências há 30 anos e também organizou um livro sobre o assunto, Vivências Fora do Corpo. É mediante uma série de procedimentos de relaxamento, né? Claro que algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Eu, por exemplo, me coloco dentre as pessoas que eu chamo de os praticantes. Ou seja, pessoas que são insistentes
treino, acabo saindo do corpo. Você já saiu? Já saí algumas vezes, mas sempre com muito esforço, não é no mesmo dia, né? Eu faço os exercícios, às vezes na semana que vem eu começo a sair. Tem pessoas que eu chamo de naturais. São pessoas que, assim, desde 5, 6 anos, tomam um banho. No tempo que tinha as banheiras, né, aquele banho de imersão, acontecia muito com essas crianças. Relaxou muito, saiu do corpo. Se assustam, tem medo e tal. Eu conheci algumas pessoas assim, que tiveram essas experiências na infância. São os naturais. O pessoal, o Wagner Borges, o Valdo Vieira, eles brincam de que são pessoas que têm quiabo do psicossoma. Né? Bobeou, escorregou, saiu. E tem aquelas que são deflagrados, são pessoas que passam por uma situação ou traumática, ou uma situação magnética diferente, passa por e elas começam a viver essa experiência sem nunca ter vivido antes. No livro você reúne experiências... Aí somos 5 gente autores. esforçada e gente natural, vamos chamar assim. Aí tem porque você é esforçado, né? Você eu sou exatamente o praticante, o esforçado. Você tenta e tal, você quer sair do corpo. Exatamente. Qual é o barato de sair do corpo? O barato de sair do corpo é sair do corpo. É difícil da gente explicar, porque existe muita questão assim, da pessoa falar assim, qual é a utilidade de você sair do corpo? Você está no corpo, para que tu vai sair do corpo? Depois que tiver que sair definitivamente, tu não vai querer, né? Não, mas existem utilidades? Existem. Mas eu não gosto muito de ver por esse lado muito pragmático, utilitário, não. Claro que você tem utilidade, você tem autoconhecimento, você vive experiências que você não poderia viver normalmente em pouco tempo sem sair do corpo, tem acesso à informação, uma série de coisas. Mas o principal para mim, pelo menos na minha experiência, da saída do corpo, é exatamente o acesso que você tem ao seu eu mais completo possível. Pelo menos o mais completo que você possa acessar no momento. Aí você vê o quanto você vive normalmente num estado de consciência que é bastante baixo e que a gente acha que está em alta vigília, né? Essa nossa tão festejada vigília é um grau muito baixo de consciência. Eu acho que o grande barato, o maior barato, pelo menos, da saída do corpo, é viver essa evidência. E nesse livro tem algum relato de alguém que saiu, assim, totalmente sem querer, num CTI, morrendo, assim... Aí tem as experiências, porque são 5 autores, e cada um narra as suas primeiras experiências, né? Aí você vai ter os esforçados, né? Como eu, mas você tem os naturais também, né? Que é o caso da psicanalista, da Silvia Ravik, que é psicoterapeuta, que ela escreve, o capítulo dela é uma análise das experiências fora do corpo, da perspectiva transpessoal, né? E ela... É dessas que saía sem querer, no começo tinha medo, se assustava e tal, e depois aprendeu a dominar a técnica e a usufruir dela. Né? Mas você que se esforça para sair, você já teve alguma dificuldade para voltar? Não, eu não. Mas conheço quem teve. É? Eu tive uma amiga que essa era uma natural, ela desde criança, e ela saía com facilidade. E teve uma vez que ela estava voltando ao corpo e ela fez o processo que sempre fazia, de ir deitando, o corpo estava deitado, o corpo físico, e ela encaixar. E quando ela fez assim, para levantar, para, sei lá, beber uma água, ir no banheiro, era madrugada, né? Ela saiu, o corpo continuou lá. Aí ela fez de novo, fez algumas vezes, e não colava, né? Aí ela disse assim, bom, então chegou minha vez, cara, eu morri. Vamos ver como é que é isso de morrer, né? Aí ela tentou mais uma última vez, aí encaixou e levantou e pronto. Nossa, tá aí, até hoje, senhora. bem de saúde, vivo e tal. Saindo e voltando. Mas normalmente, o mais difícil... Eu estou quase perguntando se ela tentou de novo. Não, ela saiu várias vezes, continua saindo. Depois do episódio? Sempre, é. Corajosa. Agora, o mais difícil não é você sair do corpo. Isso aí você... Encaixar a volta. Não, o mais difícil é você conseguir ficar fora durante muito tempo. E assistindo... Porque o teu corpo físico... O que prende a gente, o corpo físico, aparentemente, não é nada de cordão de prata, essas coisas. É um tipo de magnetismo. Tanto é que se você sair do corpo, por exemplo, se você fizer a experiência, saia do quarto, não vai olhar seu corpo. Porque primeiro dá uma impressão muito esquisita nas primeiras vezes. Segundo, que se você chegar perto do seu corpo, a tendência é ele te puxar. É um magnetismo muito forte e você volta. Então qualquer coisa, mesmo você estando longe do corpo, qualquer coisa que afete aquele corpo, um ruído, uma coceira súbita, qualquer coisinha, a tendência do corpo é puxar você para você estar ali para proteger a situação. Porque a tua situação daquele momento ali é de uma pessoa encarnada no corpo. Você está saindo do corpo, é uma exceção que você cria para realizar um estudo,
uma experiência. A seguir, o sucesso do filme Nosso Lar e a biografia do maior médium brasileiro, As Vidas de Chico Xavier. Se vale a pena conferir, daqui a pouquinho a gente volta. Um dos livros mais famosos psicografados por Chico Xavier foi adaptado para o cinema. É o filme Nosso Lar, que estreou em todo o Brasil em 2010. O livro conta a história de um médico que acorda no mundo espiritual e continua a viver numa cidade em outra dimensão. Nós falamos com o diretor do filme, Wagner de Assis. Na verdade, André Luiz é um nome criado a partir de um médico que seria um médico famoso no início do século XX no Rio de Janeiro. Aí especula-se de tudo, né? Especula-se do Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, de um médico que teria vivido no Rio de Janeiro, teria sido presidente do Flamengo. Isso. Enfim, mas um médico famoso e que quis preservar a sua família e aí usou um pseudônimo. O Chico acabou batizando... Quem seria esse médico, o presidente do Flamengo? Eu não me lembro o nome. No início assim que o Flamengo foi criado, logo depois... Isso eu não sabia. Isso está na internet também, mas isso... Ele acabou, agora ele é o André Luiz, não tem jeito, né? Não é uma questão. Ele assumiu um Quem batizou ele de André Luiz foi o Chico? Foi o Chico. Foi o Chico. Você conheceu o Chico? Não pessoalmente. Enfim, a gente conhece. Conheci. Por 82 anos entrevistei, vi Chico psicografando. Velocidade incrível. Eu adoraria ter conhecido o Chico. Na verdade, parece que o Chico não morreu, né, Leda? O Chico ele é tão presente, né? A sua obra é tão presente, é um legado, assim. Eu chamo a sua obra porque veio através das mãos dele, né? E o Nosso Lar é o livro mais vendido, mais conhecido, é quase uma... Quase 3 milhões, né? Já vai para 3 milhões. Esse é um exemplar com a capa do filme, né? Enfim, que a gente está lançando. É uma edição limitada, uma edição especial que a Federação Espírita Brasileira fez e que tem aí o desenho da cidade. O que é Nosso Lar? É uma colônia? Nosso Lar é uma cidade espiritual, uma colônia espiritual que paira perto... acima, na superfície do planeta, né? Enfim, ela é feita de magnetismos, de fluidos. Em cima do rio, né? Basicamente em cima do rio. Né? Como outras tantas cidades espirituais que existem ao redor do planeta, né? Para o Chico, enfim, para a obra do Chico, toda essa pesquisa, ela é real, né? Enfim, por isso que eu perguntei se vocês usavam, porque existem muitos livros que relatam com detalhes todas essas pesquisas. Muito interessante. O relato de cidades astrais, assim, no Brasil, a primeira vez com tantos detalhes foi o Nosso Lar, mas existe um livro que é a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda, que é o homem que trouxe a yoga para o Ocidente. Um dos capítulos, o mentor dele, Shri Terço, já desencarnado, volta, se materializa à frente dele e descreve ali com todos os detalhes as cidades astrais que existem na Índia. São cidades lindas, projetadas, enfim... Não é um privilégio, enfim, é inédito no Brasil o Nosso Lar, que foi publicado em 44, e para mim é fascinante o tema, enfim, extremamente 44, cinematográfico, né? Esse livro tem 66 anos já, né? O presidente do Flamengo foi Faustino Esposera, é isso? É isso aí. E o material do Pernambuco. Olha, essa eu já ouvi de tudo. Em Uberaba, não sei se o Marcelo deve ter visto, eles vendem muito as fotos do Carlos Chagas e do Oswaldo Cruz. Esses são os dois principais indicados, né? Eu costumo dizer que, enfim, hoje não faz a menor diferença, né? Como você também, quando pesquisa, não vai lá descobrir detalhes, assim. O mais importante é a coragem desse espírito em voltar, porque o relato dele é contundente. Ele narra a vida dele. Você fez um filme, né? A gente adaptou, né? Eu tô querendo que você conte uma coisa, só um pouquinho do filme. A gente adaptou essa história para o cinema, né? Enfim, tentando dar a essa história tudo que essa história merecia. É uma história consagrada, né? Daí, enfim, acho que daí nasceu a proposta e acabou virando a superprodução que é o filme, né? Ele narra o tempo dele na Terra como um médico, um tanto quanto materialista, mas um médico que fazia seus atendimentos gratuitos de vez em quando, fruto de seu tempo. E, enfim, um dia ele vai embora do corpo de vez, né? Ele não faz mais os exercícios. Não volta, não. Ele não naturalisticamente, volta, né? Naturalisticamente a vida acaba. E aí acontece o grande paradigma, que é o paradigma do livro, o paradigma da vida, né? Ele acorda numa outra dimensão. É o mesmo André Luiz, é o mesmo homem, e trazendo junto dele toda a bagagem, todos os atos e as consequências desses atos.
Da vida da que ele vida que viveu ele na acabou Terra. de viver, né? Enfim, ele acaba sendo classificado como um suicídio inconsciente e o livro explica com detalhes o que é ser um suicídio inconsciente. É uma coisa difícil, foi um momento difícil de trazer para a tela, porque você não pode afirmar maniqueisticamente, olha, não é porque você exagerou nas suas atitudes de bebida, ou de comida, ou de cigarro, ou de qualquer outro tipo de atitude que você acabou com a sua vida. Você acaba com a sua vida ou joga a sua vida fora por inúmeros motivos. O filme vai contar essa transformação. O ator Renato Prieto tem várias peças espíritas no seu currículo. E em 2010, ele encarou o desafio de viver no cinema o médico André Luiz, do filme Nosso Lar. Renato falou do intenso treinamento que fez para filmar. Ele teve a ajuda de um terapeuta e emagreceu mais de 15 quilos para fazer o personagem. Eu comecei tudo muito antes disso tudo, né, Leda? Assim, eu comecei 4 meses ou 5 meses antes da filmagem. Eu comecei um treinamento aqui no Rio, a Rossella, né? Terra Nova. Ela, na parte final, ela me ajudou muito. E no início, o Christian Duvort. E nesse período eu tinha um prazo de 60 dias, mais ou menos, que eu precisava emagrecer. Eles queriam que fosse de 15 a 20 quilos. Eu cheguei exatamente, eu dou exatamente a conta que foi 17 quilos e 800, e o Wagner fala, eu já arredondei para 800, para 18 quilos. Eu digo, mas aquelas 200 finais eu não consegui. Eu queria que tivesse arredondado para 18, mas foram quase 18 quilos em 45, 50 dias. Magro, né? Sim, então exatamente. Tirou então de cima. Não foi uma. Deve ter sido uma guerra incrível. Tirou de mim um peso que eu não tinha. Tive uma mão milagrosa, muito competente e capaz, do Dr. Osvino Pena, que é um médico super fabuloso. Eu pedi à produção, por mais talvez por receio meu, que eu tivesse uma ajuda terapêutica, e entrou o Dr. Carlos Eduardo Goulart Brito cuidando de mim, por uma outra face o Murilo Reis cuidando de mim também, para que eu pudesse me acostumar a essa passagem, entendeu? Para que eu pudesse... Como é que é você dar vida a um personagem? E nesse ponto, acho que a crítica, no geral, falou muito isso a respeito do meu trabalho, a respeito da criação. Eu passei por cima de todas as minhas imagens, de todas as minhas coisas, para deixar o cara tomar conta do meu corpo, né? Porque era uma história tão importante, um personagem, um livro que no Brasil passou de 2,5 milhões de livros vendidos. Mais de 13 milhões de pessoas tinham lido o livro. Milhares de pessoas no Brasil, e é milhares mesmo, se chamam André Luiz, por causa do André Luiz, por causa do livro Nosso Lar. Eu disse, ou eu faço esse cara viver no meu corpo, e aí entra, digamos, uma palavra dos nossos irmãos umbandistas, eu vou ser cavalo desse personagem, esqueço de mim e deixo ele tomar vida no meu corpo. E foi o que aconteceu, é absolutamente camaleônico. As pessoas, quando dão de cara comigo e vão para a tela, as pessoas levam um susto, porque é assustadora a diferença entre a pessoa Renato Prieto e o personagem. Porque eu não queria nem que me chamassem de Renato Prieto, né? Se vocês verem os trailers, vocês vão ver que o Wagner Assis sempre me chama de André Luiz. Eu ficava vivendo a história. Aí, nesse ponto, o Sérgio Convic, um Carlos Eduardo Goulart Brito, um terapeuta, é mais que importante. Ele me dava bom que tenha. Era imprescindível que ele me desse esse aparato todo. E eu gosto de falar... Você sempre transitou nessa área, né? Muito você tempo. Fez peças de teatro, Sim, sempre muito. fez. Muito por quê? Porque assim... Digamos que você é um ator desse segmento. Que dá vida, personagens ligados eu queria juntar isso que você está falando, mas também juntar que eu sou um profissional que se preparou para a profissão. Eu estudei com o Robert Lewis, do Actors Studios, professor de Marlon Brando, Montgomery Clift, Susan Sarandon, e vamos embora. Não qualquer. Eu conheci pessoalmente, fiz curso com Grotowski, em loco. Eu fiz faculdade de teatro, fui aluno de Amichalski, Bárbara Leodora, eu só tenho grandes mestres. Eu me preparei para a minha profissão. Aí entra uma outra história paralela em cima disso. O Chico Xavier tinha meio que convocado, através do Augusto César Vanucci, que você se lembra muito bem, meu amigo, Lúcio Mauro, meu amigo, Felipe Caroni. Por que vocês não expõem mais isso na mídia, que vocês são espíritas? O Vanucci, você sabe que era um empreendedor, começou a fazer um programa na televisão no Fantástico chamado Incrível, Fantástico e Extraordinário, que era um quadro que tinha no meio do Fantástico de 15 minutos, que eu participei de vários. Porque o Vanucci resolveu subir a ladeira, jovem, desencarnou. Tempo depois, o próprio Felipe Caroni. Eu ainda era o mais jovem daquela turma. E aí tem uma coisa que as pessoas não sabem, você vai saber, e eu falo pouco disso. Atrás disso tem um trabalho social muito grande. Mais de 1.800 instituições de caridade não fecharam as suas portas ou abriram as suas portas.
com com esse meu elenco, indo à cidade e fazendo espetáculos para casas abarrotadas. Eu falei de você na entrevista, inclusive, porque eu fui à sua cidade, no Cine Teatro Central. Olha, e você sabe, enorme, lindo. Exatamente, aí você pode falar melhor para o público. Você sabe que ainda voltaram 600 pessoas da porta. Da porta do Claro, Cine sentaram-se Central. nas cadeiras Enorme. 1.800. 1.800 sentaram nas cadeiras e na porta voltaram umas 600 Olha, pessoas. que maravilha. E aí eu brinquei, ainda falei na entrevista, você falei, terra de Leda Nagre, essa sorte está aí e tal. Ah, que maravilha. E esse sucesso só é importante na sua Mas cidade. Juiz de Fora tem vários trabalhos Dona interessantes. Isabel é da uma Casa do delas. Caminho, Exatamente. eu conheço. Lá na cidade, eu vim embora, mas a bilheteria ficou ali para ajudar uma instituição. Aí eu pensei, o Vanucci desencarnou, o Carone também desencarnou. Se eu paro, essas instituições que cuidam de crianças, asilos, orfanatos, elas não vão parar. Eu falei, que egoísmo da minha parte, se todo mundo diz que eu tenho talento, que eu sou um ator competente, por que eu não tiro um percentual da minha vida para fazer isso? E eu falei, vou fazer. Só que 10 virou 20, que virou 30, que virou 40%, e acabou que eu fui absorvido muito mais. Não me arrependo disso, mas eu quero sempre que as pessoas tenham essa ideia, que as pessoas como vocês saibam, que aqui, atrás disso tem um profissional competente, sério, estudioso, disciplinado. Pois é, mas só por Entendeu? isso que você fez sucesso sempre com todas essas peças. Você sabe também. quantas pessoas eu levei para o teatro? Eu estou próximo de 6 milhões de pessoas. Acho que isso chamou a atenção da Iafa Brites, do próprio Wagner de Assis, quando eles me convidaram. Mas vejo já uma coisa clara para você. Eles me convidaram e disseram, a gente quer deixar claro para você que você, no final da linha, pode não ser o ator a ser escolhido para ser o protagonista do filme. Eu disse, mas eu topo o desafio de emagrecer, de passar pelo treinamento. Ah, você emagreceu 18 quilos sem saber se era o protagonista? Não, estava ali já estava mais ou menos certo. Mas eu topei a parada de passar por todo o treinamento físico, mudar a cara, bigode. Durante 3 meses eu não tirei um pelo do meu corpo. Os cabelos cresceram, as unhas cresceram, tudo. Eu não mexi no meu corpo. E aí um dia eu sentei na cadeira e fiquei 7 horas na cadeira. E na cadeira eles foram transformando, tirando a unha, botando bigode, aumentando o bigode, achando com barba, sem barba, com muita barba, até que chegou um ponto, e aí que eu acho fantástico, eu espero mais uma vez não me emocionar quando eu falo isso. Quando você pega a imagem do storyboard e funde com a imagem que eles foram tirando em cima de mim, quando funde a imagem, você não sabia quem era o personagem André Luiz calçado em cima do Renato Prieto. E quem era o storyboard, o desenho todo. Aí o Wagner de Assis e os americanos viraram e disseram assim, this is a man. Ele é o homem. Aí então eu me entreguei muito mais ao emagrecimento, essa coisa toda, e me entreguei de alma mesmo, entendeu? Peguei todos esses... Foi uma viagem, né? Isso, imagina, ficar sentado na cadeira, corta aqui, bota aqui. E não deixaram eu ver nada. Depois disso, que eles decidiram, ficou decidido realmente isso, quando eu acabei de filmar, eu pedi a eles me atenderam, eu fiz uma desconstrução novamente com o Dr. Carlos Eduardo Goulart Brito. Tive que desconstruir tudo isso, porque eu não queria, não queria essa loucura, eu não sou o André Luiz. As pessoas saem do cinema de todos os segmentos, porque o filme não é panfletado. O filme é a história que ele contou, como ele contou. Olha, eu vivi assim, morri assim, estou aqui. Agora, senta na cadeira e assiste o filme. Ele é para qualquer pessoa, de qualquer escolha. E as pessoas começaram a espalhar umas para as outras isso. E isso começou a levar para dentro do cinema o cinéfilo, o frequentador de cinema comum e os simpatizantes também do assunto espiritualidade. Além da mediunidade, Chico Xavier deu uma lição de caridade e de amor ao próximo. Em 2010, Chico faria 100 anos. E o jornalista Marcelo Souto Maior lançou uma nova edição da biografia As Vidas de Chico Xavier. O livro traz novos detalhes e capítulos inéditos sobre a trajetória do médium. Tinha algumas histórias, Leda, que foi... Porque a primeira versão do livro saiu há 15 anos. Essa história tem 15 anos. A primeira vez que eu vi Chico foi há 15 anos. Então, ao longo desses 15 anos, eu fui colecionando várias histórias sobre Chico. Eu ficava sempre lamentando, puxa, como é que eu não botei essa história no livro? Mas não é possível. Às vezes eu folheava, não, isso aqui tá, não tá. Aí agora eu resolvi, no ano do centenário, colocar todas as histórias que eu lamentava não está na edição original. Por exemplo, então, por exemplo, tem uma que eu acho que é fundamental, que é a primeira reportagem que foi feita sobre Chico Xavier, foi em 1935, um repórter de O Globo chamado Clementino de Alencar.
E ele vai completamente cético para Uberaba, meio para desmistificar o Chico, mostrar que ele estava imitando o estilo dos poetas mortos, né? E aí você tem, quando você reconstitui a série, é uma série de reportagens, você tem a transformação do Clementino, que é muito divertida, porque as primeiras reportagens eram todas Chico teria visto, Chico teria sentido. Segundo ele, o guia espiritual chamado Emmanuel, tudo era no teria, seria, tudo entre aspas. No final ele fala assim, peço socorro ao meu amigo espiritual Emmanuel. Ele tirou todas as aspas, todos os verbos no seria, teria. O repórter passa por uma conversão. É uma história de uma conversão. Ele passou por testemunhal. Por testemunhal, mas ele acreditava e escreve quase que editorializa ali no final. Ele se entrega ali, né? Então, por quê? Porque você tem um Chico com 25 anos, né, filho de pais analfabetos, muito simples, escrevendo de olhos fechados, uma velocidade estonteante na frente dele, poemas elaboradíssimos, sonetos, né, nos estilos de Augusto dos Anjos, Castro Alves, respondendo algumas perguntas que ele fazia em inglês, respondendo em inglês às vezes de trás para frente, também não só escrevia em inglês, como escrevia de trás para frente. Então você tinha que ler num espelho para você entender algumas dessas frases. Então, tem várias histórias que ele... Tem, por exemplo, perguntas de economistas que iam testar o Chico, né? Perguntas absolutamente de geneticistas, que eles faziam as perguntas absolutamente complexas sobre lei, legislação fiduciária, gêmulas e não sei, umas coisas absurdas. E quem respondia cada hora uma pessoa? Não, aí o Chico, de olhos fechados, ele ouvia aquela pergunta, aquele matuto, e aí ele ia, psicografava respostas ali técnicas sobre aqueles assuntos técnicos, e aí assinava um economista fulano de tal, assinava um biólogo. Então ele dava voz a todo tipo de... Né, trabalheira que eles davam pro Emmanuel. Levava a pergunta para outra dimensão, a outra dimensão, quem se achasse mais preparado para a resposta, respondia. Respondia, isso. E quem é sempre o intermediário nesse tipo de trabalho era o Emmanuel. É bacana, né? Lembrar que o Emmanuel é o guia espiritual. É o guia espiritual do Chico, mas é o espírito que, em uma de suas encarnações, foi o Padre Manuel da Nóbrega. Por isso que ele colocou um EM antes, e em homenagem ao tempo em que ele foi Padre Manuel da Nóbrega, que teve um trabalho de catequese junto com a Anchieta e de fundação de muitas cidades no Brasil. O Emmanuel tem um livro chamado Há 2000 Anos, em que ele narra o tempo em que ele foi um senador romano, aí ele foi senador mesmo, chamado Públio Lentulus Cornélius. Esse senador foi a Galileia por conta da doença de sua filha, e num sonho, enfim, num momento de desdobramento do corpo, ele encontrou Jesus. E ele narra nesse livro como ele era arrogante como senador e como ele não ouviu aquelas palavras do meigo Rabi, como ele fala. E isso marcou muito a vida dele. Depois ele escreve um outro livro chamado 50 Anos Depois, que ele volta aí como um escravo. Enfim, o Emmanuel é um trabalhador do Brasil. E Emmanuel reencarnou muito, né? Bastante, né? Bastante. É o campeão de reencarnação. Agora quanto? Foi senador. Foi escravo. Foi escravo. Mas, enfim, foi Manuel da Nóbrega. Foi Manuel da Nóbrega. E hoje é o Emmanuel, né? E os romances históricos, porque você tem os livros científicos do André Luiz, que são muito complexos. O Chico mesmo falava que muitas vezes não entendia nada. Tanto é que podiam perguntar para ele no livro tal, ele fala, eu não me sinto capaz de responder, eu não sei o que é isso. E os romances históricos, tem um pessoal em Campinas, que eu preciso até do contato deles depois, é uma equipe jovem que está estudando todas as informações históricas de 2000 anos. E eles estão encontrando evidências, assim, comprovações de que aquelas informações narradas pelo Emmanuel eram completamente fiéis ao É um advogado, ao é um jurista de Belo Horizonte. Eu posso te providenciar o contato dele. A gente teve com ele. Ele está, na verdade, ele está desvendando, atenção com o tempo, comprovando historicamente muitas coisas que estão na obra no Há 2000 Anos, mas principalmente no Paulo Estevão. Paulo Estevão. Que é um outro romance que o Emmanuel escreveu. É muito interessante. O Paulo Estevão que escreveu mesmo? O Emmanuel. Os livros dessa linha histórica... O seu próximo livro vai ser sobre o Emmanuel? Não.
Eu tô achando curiosíssimo isso. Eu acho que você devia. É uma boa ideia, mas Por que não, não, agora Marcel? não, agora chega. Vou Não, ficar agora chega quietinho. nada, você só tá Ué, mas a começando, você profissão é sabe repórter, disso. Agora Mas o Marcel é fica assim mesmo, ele primeiro nega, pelo visto, né? Ele renega um pouco. Não, essa semana ele tá na semana, não. Quando ele estiver na semana, sim. No momento, ele está viajando na biografia 2, né? Na edição Revista e Ampliada. Exatamente. Eu adoro essa Biografia de- expressão, revista e ampliada. boa, Não não tem é? mais, mas é boa. Não é boa? É meio antiga, mas é boa. É boa. Não, mas tá assim, na introdução a gente fala, revista Fala, ampliada, revista é claro, ampliada, não dá para chiquérrimo. perder isso. Né? Não dá, é muito chique, né? No próximo bloco, religião e fé na música da cantora Déia Trancoso. Não deixe de ver, não. Você vai gostar de conhecer, já já. Nós encerramos esse especial com a música da cantora Déia Trancoso. Ela falou do relançamento do CD Tum Tum Tum. Junto com o álbum, Déia também lançou um livro, Histórias de Luz. Os dois trabalhos têm como tema a cultura popular, a fé e o folclore do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Minha mãe, ela era bancária e ela era caixa, caixa de banco. Sei. E o apelido dela era Bem TV da Minas Caixa. Porque ela cantava muito. Então todo mundo queria ir no caixa de Dona Margarida, porque Dona Margarida era o Bem TV da Minas Caixa. Alegre, sempre pra cima, feliz. Até hoje ela é assim. Uma mulher muito, muito impressionante, assim, muito... Se tem uma coisa que eu aprendi com ela e com o Jequitinhonha, que para mim é um depositário disso que ela tem, que é a alegria. Que eu acho que é um produto gratuito, né? Que vem de onde vem a intuição, também vem a alegria. Então, assim, eu sempre cantei, assim, eu sempre lembro de mim cantando, de alguma maneira, assim. Ou para imitar minha mãe, ou depois buscando meu pai nas boemias, que meu pai era um boêmio com B maiúsculo. Buscando meus pais. Meu pai era um cachaceiro, assim, no bom não no que a palavra cachaceiro depois pegou de pejorativo, né? Fulano é cachaceiro. Meu pai era um apreciador de cachaça boa, porque o Vale tem essa cultura, né, da cachaça, né? Minas Gerais como um todo. E meu pai tinha amigos alambiqueiros que produziam cachaça que ele sabia de onde vinha, da procedência. Ele não bebia cachaça do começo nem do fim, né? Que se bebe a cachaça do meio, né? Ele sabia toda essa trajetória, né? Da cachaça. Então, assim, meu pai foi uma figura que trabalhou duro, foi caminhoneiro, mas, assim, ele nunca deixou de se divertir, assim, é um homem também muito impressionante. Fez 80 anos e, assim, se eu posso falar, assim, que uma primeira pessoa foi quem me deu isso, foi o meu pai. A música, assim, ele gastava tempo comigo. Ele me chamava e falava assim, olha, eu vou te botar esse disco aqui. O preferido dele era o Nelson Gonçalves. Então, assim, eu ainda tenho a vontade de fazer um disco, um dia, cantando as coisas do Nelson, porque foi o cantor que eu mais ouvi. Então, assim, eu não fui uma cantora um ouvido formado na voz feminina brasileira. Minha voz eram vozes masculinas. É uma raridade, porque o Brasil não é um país de cantores. Pois é, mas porque eu sou da época do rádio ainda. E meu pai dormia ouvindo a Rádio Globo. Então, Adesão Alves, o amigo da madrugada, né? Com a Adesão, ele é vivo ainda, vive e trabalha, e atua. E lançou muita gente, a Clara Nunes, que era a paixão da minha mãe. Então, eu sou dessa geração que ouvia rádio. E as vozes que eu ouvi eram o Nelson, porque tinha muito disco, era vinil na época. Vinil. João Nogueira, que eu era apaixonada com o João Nogueira. E como é que você chegou? Você chegou no repertório seu só aqui? Não, no repertório do isso aí é um repertório de cultura popular, né, adaptado, né, quando você ou ganha aquele domínio público, aquela canção, aquela cantiga tradicional, e aquilo passa por um colo seu, e nesse colo ele ganha outra roupa, assim, né? E aí, assim, muitas coisas chegaram até mim de presente, como Tupinambá, por exemplo, eu ganhei de presente de uma pessoa do Acre, que tinha isso, assim, é uma música que era cantada no daime. E
eu aprendi com essa pessoa esse tupinambá, que é um catimbó. Catimbó é uma religião indígena, uma manifestação indígena que produz uma música, porque tudo no Brasil produz uma música, né, gente? Então o Brasil é um país muito musical, muito impressionante nisso. E aí esse repertório, eu acho que ele é assim, um rito de passagem mesmo meu, né, que coroa assim um pouco a relação do lugar com o lugar onde eu nasci, com esse pai, né, Alcides Trancoso, que foi tão importante, que me chamava e falava assim: você está vendo esse baixo aqui? É de Cisão Machado. Você está vendo isso aqui? É de Bororó. Quem está cantando aqui é o pai de Paulinho da viola, César do violão. Meu pai tinha esse gosto sensível, né? Ele era... Já apresentou mesmo. O Rio de Janeiro, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra Rio de Janeiro, foi através do meu pai, que nunca veio ao Rio de Janeiro. Porque ele era ligado no samba mesmo daqui, né? Cartola, Noel, conheço tudo de Noel, tudo de Cartola, tudo de Lupicínio. Então, eu tive essa formação e, como eu nasci no Jequitinhonha, então eu também tenho esse substrato da cultura popular. E esse livro é do Marcelo Oliveira, que é um fotógrafo carioca. É lindo. Nasceu aqui no Rio de Janeiro, carioca da Gema do Ovo, é meu marido, é meu parceiro. e ele, não, olha as fotos. E esse livro, ele é um pouco assim, um companheiro do disco, porque para o disco eu convidei o Marcelo, quando eu conheci ele, para ele descer o Jequitinhonha comigo. Olha, né, que lindo. Da nascente onde das o Jequitinhonha panelas. nasce no Cerro, no Alto Jequitinhonha, perto de Diamantina, e vai desaguar no mar, na Bahia já. Então nós fizemos essa viagem, como que documentando assim, a minha vontade era assim, que eu fizesse uma capa de disco sem nenhum batom. Eu não queria entrar e fazer uma foto, assim, eu queria ser fotografada no lugar. Então nós fizemos uma viagem de carro, descendo o Jequitinhonha. Procurando aquela foto ali. Essa foto é na nascente do rio. Meio que atrás dessa foto. Atrás dessa foto está nascendo o rio Jequitinhonha. E essa de trás, quando essa que ele está mostrando, é terras principais onde o Guimarães passou, porque é a entrada, e Curvelo é a entrada do vale. Olha que barato. Curvelo é terra da Zuzu Anjo? E do Ângelo Antônio, que era o Ângelo Antônio. de Curvelo. Eu acho que o mais legal assim, que eu posso falar desse disco é assim, que ele é de cultura popular, que dentro da música independente produzida no Brasil, como o Bruno está falando que a comédia enfrenta as dificuldades mais do que os outros humores, a cultura popular também enfrenta outras dificuldades, né? Porque você está falando de uma coisa muito delicada, produzida por um povo que é muito resistente. Eu acho o brasileiro um povo fenomenal, um povo assim, digno de palmas. E esse povo produz uma coisa de altíssimo nível. E que não sou eu que estou falando sobre isso, assim, é Vila Lobos que falava sobre isso, não é só eu, né? É Egberto Gismonte, que é apaixonado com isso. Que apresenta e respeita pra caramba, e tem um ouvido aberto para ouvir Déa Trancoso, que é um ilustre desconhecida, né? Espero que sem censura eu fique mais assim, mais conhecida, né, Leda? Mas o programa dá bastante sorte. Tomara, Leda. Então, e aí o que eu posso falar assim, de mais legal é que esse trabalho tem 16 anos. Nossa, que maravilha. Então, assim, eu acho impressionante que um trabalho de cultura popular, alternativo, do mercado de fato independente, porque a gente faz disso com lei de incentivo, com dinheiro público, com o dinheiro que a gente junta, né, que a gente guarda. A gente não tem, nós não somos do tempo da gravadora. Eu até sou, pela minha idade, mas assim, minha trajetória não foi essa. Eu sou do sertão do sertão. Se Minas tem sertão, eu acho que Jequitinhonha é o sertão desse sertão mineiro. Né? Então, assim, tem mais coisa popular, linda, né? Mais obstáculo popular. Né? Ele fala que começo lembrando que gosto de ideia, tanto quanto é possível se gostar de quem se gosta muito e de verdade. Ela brota e floresce do chão do Vale do Jequitinhonha. Foco de sua homenagem nesse tum-tum-tum. Abaetê, minha terra tem homem de verdade, minha terra tem Minas Morenas.